gente, bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui comigo em mais um vídeo maravilhoso do canal Vamos Espalhar Boas Novas. Hoje eu preparei um conteúdo muito legal para vocês sobre 5 curiosidades bíblicas. Confesso para vocês que duas delas, eu fiquei sabendo essa semana a respeito e fiquei assim, chocada, como que eu ainda não havia descoberto isso. Então fique comigo aí até o final para conferir essas curiosidades que vai abençoar muito a sua vida. E a primeira curiosidade que eu trago para vocês é sobre Davi e o gigante Golias. Você já deve ter ouvido falar sobre essa história, né? Mas se caso você nunca ouviu falar, vai lá, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do verso 31 ao 40, que você vai ver. Ali a história, né, a palavra vai relatar que quando ele se apresentou e ele viu que aquele gigante ameaçava ali o povo, o exército, e não somente eles, mas como ele começou a caçoar sobre o Deus deles, ou seja, o Deus de Davi, ele olhou e falou: não, pera lá, o meu Deus ele não vai caçoar não, do meu Deus ele não zomba. Então ele foi até o rei Saul e pediu para que ele fosse lá. Mas ali eles não deram muito crédito para ele, porque Davi, ele era baixinho, tinha o cabelo ruivo e não tinha a estrutura ali, né, de um soldado realmente. Mas quando você for ler a história de Davi, você vai entender que Davi não era apenas só um pastor de ovelhas. Davi ali já tinha enfrentado muita coisa, assim como o leão, o urso. Davi já tinha enfrentado ali feras para proteger o seu rebanho. Então Davi não se viu intimidado pelo tamanho daquele homem, né, aquele gigante, mas ele se sentiu encorajado porque ele sabia e ele confiava no Deus que ele tinha. Então encheram ele de armadura e ele se sentiu mal porque ele não conseguia nem se mexer e ele não ia conseguir ali vencer aquela luta, né? Então ele tira tudo e vai. Ou seja, todos olharam, esse menino é doido. Mas ele foi, então passou perto de um riacho e pegou ali 5 pedrinhas lisas e foi. Só que o mais interessante é que quando ele foi, ele falou: você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome de Jesus. Aleluia! Mas qual é a curiosidade então? É as 5 pedrinhas que Davi pegou. Se ele derrubou o gigante Golias com apenas uma pedra, por que ele levou 5? Davi levou 5 pedrinhas porque ele estava ali na hora lutando com um gigante. Mas se você ler a história em 1 Samuel, no capítulo 21, verso 15 e 22, e também em 1 Crônicas, no capítulo 20, do verso 1 ao 8, Golias também tinha mais 4 irmãos, ou seja, no total, eles eram em 5. Davi lutando com Golias, os irmãos dele, de Golias, estavam lá também. Então, ele vencendo um, ainda teriam mais 4. Então, por isso que Davi levou 5 pedras. Porque se acaso, né, os outros viriam, né, junto dele para defender o irmão, que acabou de ser derrotado, Davi já estava preparado para aquela luta. E a segunda curiosidade que eu trago para vocês é: no livro de Marcos, no capítulo 14, no verso 72, fala que então, e o galo cantou, aí já pela segunda vez. Mas o que tem a ver o galo cantou? Ah, uma ave cantou, normal. Não, tem um significado aí e é essa curiosidade que eu trago para vocês, é a respeito do canto desse galo aí. Quando ali Jesus estava com os discípulos, ele havia, né, anunciado que no dia, né, que ele fosse preso, Pedro o negaria por 3 vezes. Mas Pedro ali na hora falou: não, mestre, jamais, né, eu vou com o Senhor até a morte e tal. Só que era cumprimento da palavra de Deus e isso realmente aconteceu. Então quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta. E é por isso que a palavra menciona: e o galo cantou. O significado do galo cantou é que quando o galo canta ali pela 1ª vez, significa que já estava dando início ao amanhecer do dia. Que então as tropas romanas que estavam ali, né, sobre
o palácio de Pilatos, guardando ali, fazendo todas aquelas coisas, iriam se retirar, iria descansar, e a nova tropa, né, os homens que já estavam ali, os soldados que já estavam ali descansados, iriam então tomar um novo posto. E quando o galo canta pela segunda vez, é na onde os sacerdotes vão ali até o templo, onde eram feitos os holocaustos, tirar todas as cinzas, colocar uma nova madeira para um novo holocausto que já estava dando início, ou seja, que já significava que aquele dia era um dia de crucificação. E lembrando que aí Jesus estava lá já na casa dos sacerdotes sendo julgado porque ele falava que ele era o Filho de Deus, ou seja, o Messias enviado para a nossa salvação. Que até hoje, infelizmente, ainda há não só judeus, como tantas outras pessoas que ainda não acreditam que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, quando você lê a palavra e vê que aí tem a expressão "e o galo cantou", esse é o significado aí, o porquê que a palavra menciona que o galo cantou. E a terceira curiosidade que eu deixo para vocês é: você já ouviu falar aí do José do Egito, né? Até fizeram, né, lá no Brasil uma novela a respeito da história dele. Mas a curiosidade que eu quero trazer para vocês é sobre a túnica colorida que o seu pai Jacó deu para ele. Você sabe qual é o significado dela? Se você ler em Gênesis, capítulo 37, do verso 1 ao 11, vai falar um pouco aí sobre a história de José. E vai mencionar que ele era o filho primogênito, ou seja, o primeiro filho de Jacó. E ele era muito amado, muito querido pelo seu pai. E José era um menino que respeitava também, perto ali dos seus outros irmãos. E por José ser muito amado, muito querido pelo seu pai, ele ganhou dele uma túnica toda colorida. E qual é então a curiosidade sobre essa túnica de José? Uma túnica colorida naquela época não era fácil de se encontrar. Ela era encomendada e demorava muito tempo para ser fabricada. E além disso, ela era muito cara. Só que quando uma pessoa avistasse uma outra pessoa com uma túnica toda colorida, havia um significado, um símbolo muito grande. Todos que vissem já iriam saber que aquela pessoa era muito querida pela sua família e que também era o herdeiro de toda ali a sua linhagem, de todo o seu parentesco, de toda a sua família. E por isso que se levantou ali sobre ele os seus irmãos, o odiando tanto, o invejando. Também porque ele era, né, um grande sonhador, sonhos reveladores. Mas quando seu pai faz esse ato a ele de dar a túnica, né, como entregando ele ali a algo muito valioso, porque criou-se ali uma ira muito grande sobre os seus irmãos com ele. Mas ela tinha um significado muito grande e importante na vida deles. E a quarta curiosidade que eu trago para vocês é sobre essa palavra aqui, INRI, que aparece escrita na cruz de Jesus. Você sabia que os sacerdotes ali, os fariseus, eram contra esse nome escrito na cruz de Jesus? Pois é. Quem ordenou que esse nome fosse escrito foi Pilatos, porque toda pessoa, né, ali que era crucificada tinha um nome. Então Pilatos ordenou que colocasse INRI. Mas por que ali que os fariseus ali, os sacerdotes, não queriam que esse nome fosse escrito? Eles tinham conhecimento hebraico, então eles sabiam que essa palavra INRI, ou seja, essas 4 primeiras letras, formam o tetragrama do nome de Deus, que é esse nome em hebraico que vai aparecer aqui embaixo para vocês, que eu não vou me atrever em dizer porque estou faltando nas aulas de hebraico, então vou deixar só escrito aí para vocês, mas que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ou seja, INRI significa o nome de Deus. E os sacerdotes sabiam disso e sabiam que ali havia esse grande segredo escondido para aqueles que tinham conhecimento hebraico. Então, por isso, eles não eram a favor desse nome ter sido ali escrito, mas Pilatos ordenou e eles escreveram. E a quinta curiosidade que eu trago para vocês, confesso que é a
curiosidade que eu mais amo, né? Algumas eu fiquei sabendo há pouco tempo, só que essa eu já sabia, então é a minha favorita, é essa. Quando Jesus morreu, né, se entregou à morte, ele foi sepultado ali, ressuscitou no terceiro dia. Quando Jesus ressuscitou, ali no livro de João, no capítulo 20, no verso 7, fala sobre os lençóis de Jesus. Você já havia se atentado a isso? Pois é, tem um grande significado. Quando Jesus ressuscitou, o lençol que estava, né, em volta do seu corpo estava no chão. Só que ali em João, nesse versículo, nesse capítulo que eu mencionei para você, vai falar sobre um outro lençol, né, um pano que cobria a face de Jesus. Esse não estava jogado no chão, mas estava dobrado ali ao lado, né, ali do túmulo, ali onde ele estava deitado. Você já parou para reparar nisso? Então vai lá, corre, lê lá na sua Bíblia que você vai ver que fala sobre esse lençol dobrado, né, esse pano. E ele tem, gente, assim, um significado maravilhoso. Olha só o cuidado de Jesus em todas as coisas. Todas as coisas têm um sinal, gente, basta a gente ficar atento. Bom, vamos lá. No costume, né, deles ali, dos judeus, toda vez que o senhor, né, da casa, o dono, chegava ali para se alimentar, os servos iam, colocava a mesa, tudo, o seu mestre vinha, né, comia, e quando ele levantava, os servos vinham para saber se ele já tinha terminado a sua refeição ou não. Então, como que eles iam saber se eles poderiam ou não tirar ali, né, a mesa, né, a comida? Se o guardanapo que estava ali sobre a mesa tivesse jogado ali sobre o prato ali, ao lado do prato, jogado assim, sabe quando você pega assim e coloca ali? Significava então que ele não iria mais voltar para terminar a refeição, que então os servos poderiam vir e tirar ali e limpar a mesa. Mas se o seu senhor tivesse saído e o guardanapo tivesse dobrado ali ao lado, significava que ele tinha saído, mas que ele ainda ia voltar para terminar. Então, ou seja, então os servos já sabiam ali que eles não podiam mexer, porque, né, o seu mestre saiu, mas ele iria voltar. Acho que você já entendeu o significado, né? Então, Jesus deixando esse lenço ali que cobria, né, a sua face no sepulcro, dobrado, significa que ele morreu, ressuscitou e foi para a glória. Está lá juntinho com o Pai, sentado no alto e sublime trono. Mas ele volta para terminar o que ele começou, ou seja, para buscar a sua igreja amada. Aleluia! Glória a Deus! Gente, por isso que eu disse que esse era a curiosidade que eu mais gostava, na verdade que eu amo, porque eu já havia lido essa passagem algumas vezes, mas eu nunca tinha me atentado, né, com esse valor, com essa proporção tão grande sobre esse simples pano, mas que tem um significado maravilhoso. Então, quando você for ler a Bíblia, for pesquisar algo a respeito, vai a fundo, gente. Sabe, não pega ali só simplesmente ler, mas olha todas as linhas, entrelinhas, porque sempre Deus está revelando alguma coisa mais profundo para cada um de nós. Por isso que eu gosto sempre de dizer, e talvez você já ouviu várias pessoas dizer isso, que toda vez que você lê a Bíblia, seja o mesmo capítulo, o mesmo versículo, todos os dias, ou horários alternados do seu dia, você vai entender aquela palavra de uma forma diferente todas as vezes que você for ler. Todas as vezes você vai entender ela com um conteúdo diferente. Por isso que a palavra de Deus, que a gente fala, a Bíblia é sagrada. Não é um livro para ser lido de qualquer jeito, ou apenas uma vez, ou leu, acabou. Não. É para você ler e entender, porque ela tem conteúdo espiritual, é profundo. Então, todas as vezes que você for fazer a leitura, ore a Deus, pede discernimento, pede ali a revelação do Espírito Santo, que Ele vai te mostrar coisas maravilhosas para a sua vida, que vai te ajudar muito. Tudo isso é ferramenta para nós no nosso dia a dia, gente. E
de surpresa aí, vou deixar para vocês mais uma curiosidade que talvez vocês não sabiam, que eu fiquei sabendo essa semana, quando eu estava preparando aqui esses conteúdos para vocês, sobre a loja Forever 21. Já foram nessa loja? Eu não tive a oportunidade de ir ainda, porque aqui no Japão a loja mais próxima que tinha, ela acabou fechando. Então eu ainda não fui, mas sei ali de pessoas que foram, que gostam muito dela, e vi sobre essa curiosidade da loja. Tem uma sacola aí da loja Forever 21 na sua casa? Então corre lá e olha na parte do fundo, da parte de fora, né, externa da sacola, que você vai ver lá uma mensagem pequenininha, que é uma mensagem bíblica que está falando do texto, João 3,16, que é a maior mensagem da Bíblia, que inclusive é sobre o vídeo anterior que eu coloquei aqui no canal sobre essa passagem, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabia disso? Não sabia assim igual eu? Pois é, Forever 21 está aí espalhando a mensagem para o mundo e nós não sabemos. Então, quando você for numa loja, corre lá para conferir na sacola, que vai ter esse versículo lá para abençoar a sua vida. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desses conteúdos, né? Se vocês não conheciam alguns, assim como eu também não conhecia, eu espero que venha fazer parte para abençoar a sua vida e você também abençoar outras vidas também. E também aí complementar em algum estudo seu que talvez você está fazendo ou já fez e não sabia dessas coisas. Eu espero que Deus abençoe vocês cada dia mais. Fiquem ligadinhos aqui conosco no canal. Se por algum acaso você ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, que esse joinha, gente, vai mandar para o YouTube uma informação que esse vídeo é bom, que pode ser compartilhado aí para o mundo inteiro. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus os abençoe.